Esse projeto foi submetido e aprovado no edital O Movimento é de Casa da União Estadual dos Estudantes, a UEERN. Esse é o segundo GaladoCast e nesse eu vou conversar com Sara sobre a falta de visibilidade que muitas vezes acontece no rap com grupos e artistas femininas. Já se inscreve no canal, manda para algum amigo, ativa o sininho e também deixa o like. Boy, na moral, sabe quando você descobre um negócio que você fica pensando, meu Deus, eu preciso mostrar isso a todo mundo? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu quando eu descobri a Girl Gang Fenda. Imediatamente eu já pensei em Sara, que é uma grande amiga minha e que curte rap também. Então, acabou tudo sendo muito natural. A gente trocou uma ideia e logo depois eu já surgi com a ideia da gente produzir esse conteúdo aqui. O vídeo é sobre Fendas, um grupo de meninas que a gente descobriu em 2020. Acho que elas começaram nesse ano também, tipo esse grupo, né? Elas juntas. E que eu descobri no meio da quarentena, esse momento louco, que pra quem não tá vivendo em 2020 e quem tá assistindo no ano 3000, né? Foi uma pandemia muito doida em 2020. Aí eu descobri a partir do clipe Girl Gang, que provavelmente também vai estar passando em várias partes do vídeo, porque ele é incrível. E é algo assim, como se fosse, né, uma coisa bem simples e que diz muita coisa. Eu pirei, fiquei doidão, né, quando eu vi isso. E eu fiquei, caralho, que coisa foda, que coisa massa. Eu imagino que Sara deva conhecer já esse rolê. E fiquei naquela de, meu Deus, elas são extremamente excepcionais e incríveis. E a parte que, assim, mais me chocou é porque, apesar de tudo isso, sabe? Apesar delas serem extremamente excepcionais, de serem incríveis, de ter todo o cuidado estético, sonoro e várias preocupações que são extremamente atuais, né? Que a gente vê isso sendo discutido em todos os ambientes praticamente hoje em dia, muito puxado também por essa geração, nova geração que decidiu que não vai mais aceitar esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito, visão e abusos absurdos. E agora eu trouxe alguém para falar também comigo sobre esse assunto, até porque é algo que envolve o machismo que eu acabo sendo englobado, né? O machismo acaba me beneficiando de alguma forma por eu ser homem. Eu imagino que esse não seria o meu lugar, o meu espaço para falar. Chamei Sara, que é uma amiga minha muito próxima, que a gente já trabalhou junto em rádios e... Enfim, tem um gosto musical muito próximo e eu não imaginei ninguém melhor para falar sobre esse assunto, até porque, enfim, entende muito bem tanto a causa em si, né, do feminismo, quanto a causa do rap. Então eu não imaginei ninguém mais apropriado nesse mundo, nesse planeta Terra, como você. Com você, gatinha! Oi, eu sou Sara Nascimento, sou estudante de audiovisual. Eu tenho uma experiência com rádio e tento sempre unir o meu trabalho com o que normalmente eu curto, como o que eu tô fazendo agora, de falar sobre um estilo de música que eu gosto, de umas meninas que eu acho foda, e unir isso com o trabalho. Aí eu já te puxaria essa pergunta super mega problemática, que é, tipo, essa questão do machismo no rap, né? Que isso fica extremamente explícito quando a gente vê tudo isso, todas as qualidades e cuidados e excepcionalidades do trabalho das meninas, e elas não têm reconhecimento, sabe? Queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, amigo, quando você tocou nesse assunto, eu lembrei de um podcast que eu estava ouvindo uma vez sobre os melhores discos de 2018 relacionado a rap, né? Os melhores discos de rap. E aí eu lembro que, tipo, o podcast inteiro, os meninos, né, que eram todos homens falando, e era um podcast que normalmente falava sobre esse estilo musical, eles começaram a falar vários discos, assim, tal, esse foi bom, esse foi ótimo, isso aqui, e eram todos de homens, claro. E em um determinado momento, alguém, tipo, falou, mas vamos falar das meninas agora. Então, tipo, já pra falar das meninas do rap, já tem que colocar em uma subcategoria, sabe? Como se não fosse a mesma concorrência, como se todo mundo não tivesse a mesma altura. E aí eu lembro, se eu não me engano, eram os melhores discos de 2018, e alguém, tipo, citou Flora Matos, e algum menino falou, tipo, ela tem um flow ótimo, ela é assim, ela é assado, e, tipo, encerrou aí os discos de mulheres de 2018,
que eles achavam relevante falar. Isso já mostra muito, tipo, a visão que normalmente a gente tem sobre isso, que normalmente não tem um espaço para elas, e quando tem é muito segregado, sabe, para um determinado grupo, para um determinado nicho, assim, muito específico, e que normalmente são mulheres também. Então, é isso. Enquanto você falava sobre aquilo de categorizar coisas, de não ter como se fosse uma mesma atenção, eu lembrei muito da mixtape de Costa a Costa, que tem em algum momento que eles reivindicam também esse mesmo ponto, que existia na premiação lá que eles foram, existia uma categoria que era tipo, o rap do Nordeste. Sim. E eu lembrei muito disso também, porque é realmente foda, né? Quando você vê que tem uma categoria exclusiva para aquilo, você já vê o quão aquilo carrega de preconceito, de falta de atenção, de visibilidade, etc. Exatamente. E tem toda aquela construção, né, do imaginário, porque quando você imagina, sei lá, rap, você não liga uma imagem feminina, tipo, de primeira, de forma alguma. Acontece a mesma coisa com trap, acontece a mesma coisa com outros estilos musicais e também em outros setores, assim, da vida, né, com mulheres. Tem muita coisa, assim, que quando você pensa, de primeira não vem uma mulher na sua cabeça. E quando vem, normalmente, é que nem o nordestino, assim, que Noelle também já falou muito em música sobre esse estereótipo, né? De achar que nordestino, todo rapper nordestino tem que ser mais ou menos como o Rapadura é, por exemplo. Pra gente trazer de forma mais objetiva, né? Acho que, assim, falando sobre grupos masculinos e femininos e comparando eles de alguma forma de alcance, de visibilidade, de views no YouTube, por exemplo, que a gente, querendo ou não, é algo que dá pra tirar um parâmetro, né, hoje em dia. A Recaide Mob é um exemplo de que, assim, os boys, eles não precisam ser extremamente excepcionais e eles conseguem, assim, uma grande visibilidade. Eu imagino que talvez até minha mãe conheça uma música deles se eu cantar, o que não é visto se a gente comparar até mesmo o grupo feminino Rimas e Melodias, que, enfim, já tem mais tempo do que as boy, né? Rimas e Melodias já existe há mais tempo do que o Fenda. Sei lá, como isso é uma injustiça, sabe? Eu tava aqui pensando, a gente já vê pelo surgimento do grupo mesmo, porque Rimas e Melodias, bem no início, era simplesmente umas meninas que se juntaram pra fazer uns vídeos que normalmente eram postados assim no YouTube, como se fosse num estúdio assim bem simples, sabe? E às vezes elas cantavam em conjunto, cada uma cantava sua música solo, e de repente virou um grupo e que foi foda. Eu já vi um show uma vez e eu vi o quanto elas são fodas juntas, tipo, todas elas juntas, e cada uma tem um estilo muito, muito particular e que junto acaba ficando incrível, que é muito parecido com o estilo da Fenda também, né? Que é muito isso. E assim, e como eu tava vendo também, a Fenda surgiu porque elas precisaram abrir um show do Criolo e elas surgiram a partir desse evento. Então, o próprio surgimento assim do grupo é meio que uma forma que elas vêm de se fortalecer, sabe? Tipo, juntas elas conseguem chegar a um ponto que talvez, se você for olhar a carreira solo de cada uma delas, ainda a visualização e o alcance é ainda menor do que elas juntas, né? Então, já começa por aí. Agora, ontem a gente tinha pensado nisso, de finalizar com esse ponto da injustiça, mas hoje eu não entendi porque eu botei somente essa palavra aqui e acabou, sabe? A gente falou, acho que era mais assim, tipo, que elas se esforçavam muito, sabe? Em todos os setores, de tipo, roupa, maquiagem, e a música, a letra, a batida, tudo. Era, tipo, tudo muito perfeito. O roteiro dos clipes era, tipo, tudo muito lindo, só que mesmo assim não conseguia chegar nem perto, às vezes, a um vídeo que não teve nem tanta preocupação, e tanto zelo, tanta cautela e tal. Não desmerecendo os outros trabalhos, né, claro, mas às vezes a gente sabe, tipo, ver um clipe e que aquele clipe ali, tipo, teve toda uma preparação, teve gente que pensou e fez tudo aquilo, e quando aquela coisa é feita de qualquer jeito e tal, então a injustiça era por causa disso, assim, mais ou menos. Uma coisa que acabou me lembrando e ligando a isso diretamente é que o clipe de Plaque Tudum foi gravado, né, tipo, não ia ser aquele, eles gravaram assim meio que de tiração de onda
E foi aquele e irritou, foi o que mais irritou até agora e é doido também. E entra nesses dois pontos aí que, tipo, você acabou falando, de não desmerecendo, né? Porque é incrível também, às vezes, como algo não pensado, algo de uma forma mais espontânea pode ser incrível. Mas é mais pela questão de como isso molda trajetórias de forma diferente, né? Como, sei lá, se a Fenda fizesse trabalhos... tipo, espontaneamente, sem tanto compromisso, talvez fosse muito mais difícil delas chegarem até mesmo onde elas estão agora. Aí, é isto. Então, o recado é esse. Escutem mais mulheres e é nóis. Beijo. Então, gente, foi isso. Dá uma força lá no grupo Fenda. Segue todas. Vou deixar os links aqui na descrição. Vou deixar também os links do Galado Boy, do Instagram, do Twitter. E dá essa força aí. Beijo.